Oi, gente! No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como a gente vai fazer a manobra de desengasgo quando a gente tem um bebê que está engasgado, tá? Mas antes de eu mostrar a manobra de Heimlich, que é a manobra de desengasgo, eu quero falar um pouquinho para vocês que o engasgo, ele é uma das três principais causas de morte por acidente em crianças pequenas, né? E qualquer criança pode engasgar, seja em casa, seja na rua. Então é importante que a gente saiba fazer a manobra de forma certa. Eu peguei uma pesquisa recente que comparou dados de 2009 até 2019 e eles chegaram à conclusão de que 84% dos acidentes que acontecem, né, de engasgo são por alimentos causando obstrução nas vias aéreas. Então é o próprio alimento que causa o engasgo. E esse estudo mostrou também que 72% dos óbitos, né, dos bebês e crianças que faleceram foram crianças menores de 1 ano, 21,6% foram de crianças de 1 a 4 anos e 6,4% de crianças de 5 a 9. Então, vendo esses dados estatísticos, a gente entende a grande importância que tem a gente saber fazer a manobra de forma adequada para a gente não trazer prejuízo para a saúde dos nossos bebês. Então, diante disso, eu resolvi trazer esse vídeo para esclarecer para vocês. A gente tem dois tipos de engasgo, tá? O engasgo parcial e o engasgo total. Eles são um pouquinho diferentes um do outro. Então, no engasgo parcial, a gente tem um bebê que vai engasgar com algum objeto, alimento, e ele vai ter como característica, né? A gente vai reconhecer esse engasgo parcial porque o bebê ele continua respirando, mas ele começa a respirar com uma frequência muito alta. O bebê fica agitado, o bebê chora, na maioria das vezes ele chora e ele tosse, né? A tosse é um mecanismo de tentativa do desengasgo. Então, eles vão ter essas características. Como a gente deve conduzir quando a gente tem um bebê que está no engasgo parcial? Primeira coisa é a gente tentar posicionar esse bebê de forma que ele fique reto e em pezinho, tá? E sempre virado pra gente poder observar o bebê. Se esse bebê estiver chorando, a gente não vai tentar ficar fazendo ele parar de chorar a todo custo, tá? E se ele estiver tossindo, que é o principal, a gente não vai tentar fazer ele parar de tossir. Por quê? Porque a tosse é o principal mecanismo dele pôr pra fora aquilo que está engasgando ele. Então, nesse momento, a gente não vai soprar a cara do bebê, a gente não vai bater nas costinhas dele, a gente não vai sacudir o bebê. Porque enquanto ele está respirando rápido, chorando e tossindo, ele está tentando tirar aquele objeto que está, né, engasgando ele. Caso ele não desengasgue, aí é importante ligar para o SAMU ou para o corpo de bombeiro para poder ajudar, tá? Mas enquanto ele está respirando, a gente espera ele tentar se desengasgar sozinho através da tosse. Agora, no engasgo total, a gente tem uma obstrução total da via aérea. Aí, nesse caso, o bebê, ele evolui para parar de respirar, rapidamente a boquinha, a ponta do nariz, a pálpebra do olho fica arroxeado e esse bebezinho, ele para de chorar e de tossir. Então, se você tem um bebê que tá com engasgo parcial, né, tá tossindo, tentando se desengasgar e, de repente, ele para de tossir, para de chorar e começa a ficar roxo, e esse roxo ele é visível, é muito fácil de visualizar a boquinha roxa do bebê. É porque ele não conseguiu se desengasgar, né? E ele tá com engasgo total, totalmente a via aérea obstruída. Então, nesse caso, a gente precisa entrar com a manobra de Heimlich, que é a manobra para fazer esse bebê desengasgar. A gente vai ajudar o bebê a desengasgar. Então, como funciona essa manobra? Eu vou fazer primeiro a manobra nos bebês menores de 1 ano, tá? Nos bebês maiores de 1 ano, eu vou fazer depois. Então, se o seu bebezinho tem 1 ano ou menos, é essa manobra que eu vou ensinar agora. Vocês vão primeiro posicionar indicador e polegar segurando a mandíbula do bebê. Veja, não é no pescoço para não enforcar o bebê. Então, a gente vai posicionar esse dedo de forma que a gente segure, né? Ampare aqui a mandíbula do bebê. E aí, a gente vai posicionar esse bebê deitadinho no nosso antebraço, tá? A gente senta, depois eu faço a manobra com a gente em pé se a gente não conseguir sentar. A gente estica a perna, tá?
do nosso braço que a gente está apoiando o bebê e a gente apoia o nosso braço em cima da nossa perna para o braço ficar fixo e não ficar balançando conforme a gente faz a manobra. Outra coisa importante é que essa perna tem que ficar esticada para a cabeça do bebê ficar mais baixo do que o corpinho dele, porque a ação da gravidade, né, da cabecinha tá mais baixa, junto com a ação da nossa mão, é que vai ajudar o bebê a desengasgar. Então, posicionamos o bebê com essa parte aqui, ó, da nossa mão, a gente vai dar 5 murrinhos nas costas do bebê, bem no meio da escápula do bebê, né, desses 2 ossinhos que ele tem nas costinhas. Então, a gente pega com essa parte da mão e faz 1, sempre para baixo e em direção à nuca, como se a gente estivesse empurrando esse objeto para fora. Então, a gente faz 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, se o bebê nesse momento ainda não pôs para fora o que estava obstruindo a via aérea, a gente já pega a cabecinha do bebê com essa mão que a gente estava batendo, com a perna contrária dobrada, a gente já vira o bebê aqui no nosso braço, ó. E aí, nesse momento, o nosso braço fica apoiado em cima da nossa perna. E aí, entre o mamilinho do bebê, ó, o mamilo tá aqui, no meio do mamilo, com o dedo indicador e o dedo médio, a gente vai posicionar o nosso dedo na linha entre os mamilos e fazer 5 compressões aqui, ó. 3, 4, 5, tá? E aí, se o bebê ainda não desengasgou, a gente já volta aqui, ó, na posição anterior e repete. 1, 2, 3, 4, 5. Virou o bebê aqui, fazemos 1, 2, 3, 4, 5. A gente vai fazer o movimento de batidinha nas costas com compressão do coração até o bebê desengasgar ou até a ajuda chegar, SAMU e Corpo de Bombeiro. Eu vou deixar aqui o telefone do SAMU e do Corpo de Bombeiro aqui na tela, porque às vezes na hora ali do desespero a gente acaba esquecendo ou confundindo o telefone, tá? E muito importante, quando o bebê estiver engasgado e você perceber que não tá conseguindo desengasgar ele, é super importante ligar para o SAMU e para o Corpo de Bombeiro. Então, o ideal seria, enquanto uma pessoa tá atendendo o bebê, a outra já tá ligando para o SAMU ou para o Corpo de Bombeiro, porque quanto mais rápido a gente faz a ligação, mais rápido a ajuda chega. Paula, vocês podem estar perguntando, né, como é que eu sei que o bebê desengasgou? Quando esse objeto sair das vias aéreas do bebê, né, que desobstruir a via aérea do bebê, rapidamente a boquinha dele volta a ficar cor-de-rosa, o rostinho dele volta a corar e ele começa a chorar, ele vai tossir, ele vai estar, né, agitado. Aí vocês podem pegar o bebê, acolher, deixar ele respirar, acalmar ele, esperar a respiração voltar ao normal para poder seguir aí com o bebê, tá? Então, é importante saber fazer a manobra certinho para conseguir tirar esse objeto da gargantinha, né, da via aérea do bebezinho, tá? Caso o bebê tenha 1 ano ou mais, a manobra muda um pouquinho, porque aí a gente não consegue trazer o bebê para o nosso antebraço, né, para o nosso braço. A gente tem que fazer a manobra com a criança em pezinha. Só que antes de eu falar como é a manobra para criança acima de 1 ano, se vocês estiverem em algum lugar, né, público e não tem lugar para sentar, então aí o ideal é que a manobra seja feita assim, ó. Posiciona, né, coloca o dedo indicador e o polegar no queixinho do bebê, posiciona o bebê no seu braço e aí você vai dar uma dobrada na sua perna aqui, ó. E aí você vai, ó, 4, 5, e aí vira aqui, ó, e faz o 1, 2, 3, 4, 5. Virou o bebê aqui, ó. É importante apoiar o braço na perna, porque se vocês deixam o bebê aqui, a hora que vocês batem, o braço desce junto. Então, vocês não conseguem fazer a pressão suficiente para esse objeto sair das vias aéreas do bebê, tá? Então, sempre apoiando a mão aqui, ó, e faz o movimento de desengasgo. Tá bom? Para crianças maiores de 1 ano, o ideal é essa criança ficar em pé, ficar em pezinho aqui. A gente vai ajoelhar, né, de forma que a gente fique atrás desse bebê, tá? A gente vai posicionar a nossa mão de forma que a gente feche o dedão
dentro dos nossos 4 dedos e a outra mão vem por cima para fazer a força. E então a gente vai abraçar esse bebê aqui, tá? A gente vai posicionar essa parte da mão bem aqui aonde termina o osso do meio do peito, aqui, ó, aqui. E aí com essa outra mão, a gente vai fazer um movimento em J, para dentro e para cima, trazendo esse bebê contra o nosso tórax. Então a gente vai fazer o movimento aqui, ó. 1, 2, 3. E aí a gente vai fazendo esse movimento, ó, até uma hora que a gente aperta o estômagozinho do bebê, ele cospe esse objeto para fora. Aí ele vai começar a chorar, ele vai voltar à cor que ele tem, e aí significa que esse objeto saiu das vias aéreas e ele tá desengasgado. Aí pega a criança, acolhe a criança, vê se tá tudo bem e ela tá desengasgada, ela não corre mais risco, tá? Então, é importante saber fazer a manobra de forma correta, porque é fazer a manobra de forma correta que vai salvar a vida do seu bebê. E nunca se esqueçam de chamar ajuda caso o bebê esteja numa situação de engasgo, porque se você não conseguir desengasgar o bebê, é a vinda da ajuda do SAMU ou do Corpo de Bombeiro que vai fazer o trabalho para minimizar o risco de vida do seu bebê. Tá bom? Era esse o vídeo que eu queria mostrar pra vocês hoje. Se vocês gostaram e acharam que deu pra entender, deu pra aprender a manobra de desengasgo, deixa o seu like aqui no canal e não se esqueçam de se inscrever e ativar ativar o sininho lá pra vocês não perderem os vídeos que a gente vai fazendo ao longo da semana. Beijo e até o próximo.